Um minutinho que deu um. Estamos gravando. Bem, gente, nós vamos agora começar a transmissão da TV Aquário Não. É um projeto, no momento agora, um teste, mas como tudo que a gente está fazendo, o importante é que isso venha sendo construído junto, certo? Nesse primeiro momento, a gente vai conversar um pouco sobre a semana. Como foi a semana nessa movimentação do Quem Dera Ser um Peixe? Aí a gente está aqui reunido na casa do Júlio, que também é a mediação dos saberes, e vamos conversar sobre algumas notícias que saíram e principalmente sobre os principais questionamentos e as principais dúvidas que estão rondando esse processo de construção do aquário, tá? Quem está aqui é o Júlio. Mira. Oi, gente, bem-vindo aqui pela net à minha casa. Venham pessoalmente também. Então, e aqui também tem a Andréa Saraiva, Tentando aqui tentando chamar as pessoas. chamar as pessoas. Então, estão pedindo para me concentrar aí na câmera. Essa é uma ideia para que a gente comece também a criar nosso conteúdo, né? Nós já iniciamos, nós estamos com um blog também, estamos comemorando isso hoje, lançando hoje também o nosso blog para divulgação, estamos divulgando as nossas ações na rede, logo mais vai ter o Ocupe PI. Então, é uma série de eventos que a gente está fazendo e esse é um deles, né? Então, convidar aí a galera para a gente bater um papo sobre como é que foi essa semana, que foi bem corrida para a gente, né? E daí, vocês estão assistindo agora, ajude lá a colocar o nosso link, porque a gente já vai começar realmente a discutir o que foi sucesso durante essa semana, os nossos avanços, o que saiu na mídia, o que repercutiu, o nosso ponto de vista. Enfim, é um prazer estar aqui. Eu espero que seja uma série de outros programas que a TV Aquário Não ela consiga aí fazer uma série, contribuir para o pensamento, né, das pessoas, trazer informações, trazer contrapontos, para que a gente consiga realmente pensar a cidade como um todo. Falando sobre esse link da imprensa, a gente está aqui com o Júlio, que publicou hoje, ou foi ontem? Hoje, um artigo no jornal Povo, falando sobre a questão da licença do IFAM. Então, eu queria que ele comentasse um pouco esse artigo que ele publicou e, a partir daí, a gente vai puxando alguns outros temas relacionados a essa questão do IFAM. Esse artigo, assim, foi um espaço cavado, porque na matéria de opinião anterior tinha sido retirado um texto que tinha sido publicado na internet e o texto tinha ficado sem o sentido que eu queria ter dado. E aí nós entramos em contato com o jornal e explicamos que não era aquilo que eu queria dizer e ficou acertado esse artigo de opinião que saiu hoje, né? Eram 1.900 caracteres e a gente ficou, várias pessoas, eu fiz uma proposta e nós ficamos várias pessoas mexendo, burilando para atingir um nível de síntese e o nível, o número de caracteres que era solicitado. Eu acho que a gente conseguiu apontar nesse pouco espaço que a gente tinha as contradições principais do aquário, né? Quer dizer, a questão da licitação, a questão da competência técnica e me foge uma outra. A questão da Petrobras, essa nova novidade aí, né? Que a nova Sim. Novidade, né? A gente diz assim, porque é bem pleonástico mesmo, de uma dívida que a Petrobras teria com o Estado cearense e só mostra a fragilidade deles de como fazer a gestão desse mega empreendimento, né? Então, e aí eles ficam ajuntando gambiarras, né? E essa verba da Petrobras, quer dizer, além da gente ter os 250 milhões de investimento, porque um dia a gente vai pagar, ainda tem também que essa verba da Petrobras serviria para manter o aquário funcionando. Quer dizer, quantos mais milhões a gente vai gastar por conta de cálculos não feitos, né? E dessas gambiarras institucionais que eles estão tendo de última hora, porque nós estamos instando, nós que a gente fala, a população do cearense, né? Teve, inclusive, um artigo muito interessante chamado do jornal Povo,
que questionou o nome do artigo por si, fala borbulhas de dúvidas, né? Então, uma dessas grandes dúvidas diz respeito a como é que vai ser a gestão. Como é que eles chegaram à conclusão que vai ser 1,5 milhão por mês, com 150 funcionários, com 15 milhões de litros de água, quer dizer, como é que eles chegaram a esse cálculo? A gente não sabe, a gente não tem uma planilha disso, de sustentabilidade. É inventaram essa história agora do Petrobras, né? A falta de projeto científico. Que aí eu acho que questiona o artigo, que você aponta também, o artigo aponta para essa história da Petrobras, que deixa bastante nítido que não há um plano de gestão, né? Então estão se fazendo essas gambiarras e essa novidade agora de mais milhões que a Petrobras deve ao estado do Ceará, que vai ser utilizado também para o aquário para fazer a gestão. Eu acho que o que fica caracterizado nesses dias é todas as falas que vêm do secretário são contraditórias. A gente não precisa buscar outra fonte que não o próprio secretário. Em tudo que ele fala, a gente percebe contradições. E quando a gente procura arquivos mais antigos, as contradições aparecem também. Quando ele dizia, na saída de uma audiência sobre o aquário, um dos funcionários, acho que era o arquiteto, não me lembro quem era, mas dizia que nenhum detalhe sobre a licitação foi tratado. Então é impressionante como a enxurrada de discursos veio essa semana, e todos os discursos procurando responder às dúvidas que nós estamos levantando. Isso sim, a gente pode dizer que eles estão interessados em dar respostas ao que a gente está colocando, mas só que as respostas são muito frágeis, são muito remendos com linha podre, né? É interessante a gente também colocar aqui para quem está assistindo o que é que caracteriza, né, o movimento Quem Dera Ser um Peixe. Assim, nós questionamos a obra do aquário. E por que a gente questiona? Se vocês acessarem o blog, o aquarionão.wordpress.com, nós estamos listando todos os nossos questionamentos, até porque eles vão surgindo ao longo do tempo. Mas só para pontuar alguns, e vocês podem conferir os outros, uma das primeiras coisas que a gente questiona é por que a Imagic foi escolhida como empresa para elaborar o projeto arquitetônico do aquário. Então, isso em si já é uma questão de muita falta de transparência, porque até onde nós sabemos, e não foi divulgado, até onde nós sabemos, a realização de um concurso público para, primeiro, escolher que aquário seria esse. Esse aquário já foi jogado para a gente em forma de uma maquete, que foi exibida no Centro Dragão do Mar um tempo atrás. Mas a escolha dessa empresa para a formulação desse projeto arquitetônico é algo também que colabora para essa enxurrada de falta de transparência que envolve a questão do aquário. Então, assim, se a Secretaria de Turismo e o Governo do Estado puder nos responder, nós agradecemos. Por que a Imagic foi escolhida e como ela foi escolhida? O que está por trás desse contrato, né? Então, porque a partir disso, todas as outras questões, elas surgiram a partir daí. E segundo ponto, houve licitação para construir o esqueleto do aquário, que foi uma licitação realizada, e a empresa que saiu vencedora foi a CG Construções, ou GC Construções, a gente vai até verificar. GG. Mas a ICM Reynolds, que eles tanto alardeiam como a que tem notória especialidade para realizar essa função, ok, se ela tem notória especialidade para realizar essa função, por que eles não comprovam? Porque a lei da inexigibilidade, esse nome também impronunciável, ela só vale para quando você pode comprovar. E outras discussões estão acontecendo para dizer que essa lei se aplica na prestação de serviços, não na construção de obras, né? Então precisamos também dessa resposta. Por que a ICM e o que comprova ela ter construído grandes aquários? O site da ICM...
Ela ser a única. Ela ser a única, isso. Ser responsável. Ser responsável pela construção do aquário, né? No site da ICM Reynolds é bem interessante, uma pessoa que também está acompanhando o movimento, que lê muito inglês, achou um artigo, e a gente vai até também buscar isso, uma informação que eles colocaram, que na verdade um projeto dessa envergadura, como o Aquário do Ceará, é o primeiro que eles vão realizar. Até porque tem uma disputa megalomaníaca para saber quantos litros de água, bilhões de litros de água vão compor esse empreendimento, mas não tem nenhuma discussão sobre projeto científico e ambiental. Então, assim, a gente questiona o aquário por conta dessa falta de transparência. Outro ponto, o empréstimo realizado nesse Ex-Im Bank dos Estados Unidos, né? É um empréstimo de 105 milhões de dólares. Para ser pago em quanto tempo? É uma pergunta. Qual a taxa de juros? Né? Porque um empreendimento nesse porte e com essa dívida que o governo está fazendo no nosso nome, a gente precisa que isso também seja respondido. Então, uma terceira pergunta para o governo do estado é a Secretaria de Turismo. Como que vai ser paga essa dívida? Qual a taxa de juros e em quanto tempo? Outra coisa que também é bem faz parte dos nossos questionamentos. A questão da falta do plano científico, ambiental, educativo, que agora eles estão realizando essa emenda também, dentro do processo, né? Assim, tem uma reunião marcada com o Labomar, no dia 6 de março, quando foi realizado aquele debate, o grande debate articulado e conduzido pelo Rui Lima, na TV O Povo, não existia uma parceria firmada, oficializada, e a gente ouviu isso a partir das palavras da coordenadora, que, se eu não me engano, o nome dela é Lidriane. Ela não tinha sido informada e não tinha sido chamada para conversar oficialmente. E agora essa emenda já está sendo feita. Então, gente, eu acho que o nosso questionamento é por essa forma de trabalhar também, né? Assim, o terreno está limpo, a Secretaria de Turismo afirma que as obras vão começar. E aí tem o problema das licitações, o problema da falta de um projeto científico, o problema de um plano de negócio, porque também um investimento desse porte tem que estar justificado como que esse retorno está garantido. E outra coisa, a questão que o Júlio comentou anteriormente, que está em torno da licença emitida pela SEMASSE a partir de um estudo realizado de maneira incompleta. Né? Faltava uma parte relativa aos estudos arqueológicos que deveria ter sido analisada pelo IPHAN. E nessa semana toda, a confusão que deu e o governo tentou, a todo modo, fazer as suas emendas, foi porque a SEMASSE, um órgão estadual, liberou uma licença de instalação, e essa licença não poderia ter sido liberada, por quê? Porque faltava um aspecto fundamental desse estudo que deveria ter sido analisado pelo IPHAN. Então não houve a ponte governo do estado, IPHAN, e ainda assim, com a ausência desse tópico importante, a licença foi concedida. Como? Né? A gente também quer saber sobre isso. Eu queria falar só a argumentação que o IPHAN, que a SEMASSE deu e que foi rebatida em muitos setores sociais e que enganou um pouco, iludiu um pouco a população, foi que a SEMASSE teria enviado um pedido de anuência, ou seja, um pedido de dispensa dessa concorrência, desse estudo. Agora, acontece que um pedido qualquer pessoa pode fazer. Eu posso... imagina, se eu estivesse declarando meu imposto de renda, em vez de declarar o imposto de renda, eu colocasse uma carta dizendo que eu pedi para ser dispensado de pagar o imposto de renda. Ou uma carta que eu escrevi ao Papa dizendo que estou pedindo qualquer coisa para ele. Essa carta não tem valor de nada, mas mesmo assim a mídia repercutiu e a sociedade achou que isso era uma resposta satisfatória. Então nós estamos aqui também para passar essa informação e mostrar o valor insignificante dessa peça. Então, eu acho que uma coisa que a gente pode falar disso tudo, né? É que estava lá o aquário, a gente que tentou ir para alguns fóruns, que o secretário fala que está há 3 anos de discussão, é fato.
está em discussão, está há 3 anos em discussão esse projeto, e há 3 anos que a gente questiona. O projeto todo foi montado em cima de uma maquete, contrataram a iMagic para fazer essa maquete, o projeto, portanto, já não teve licitação, e aí fica aí para os arquitetos. Vocês vão concordar com isso? Quer dizer, o governo do estado vai lá, escolhe, ninguém sabe também, isso é nebuloso, e a gente questiona há 3 anos. Somente quando a gente começou a questionar, há um mês, mais ou menos, foi que eles começaram a tentar abrir a caixa preta e a gente perceber que não só os furos, mas os verdadeiros rombos que tem nesse aquário saindo água por todo lado. O primeiro deles, que aí foi um questionamento mais contundente, é que a gente não teve acesso ao EIA-RIMA. O que a gente tinha era um acesso ao projeto executivo. A Lei falou anteriormente que teve um programa do Grande Debate com o Rui Lima, que o Renato Roseno foi lá, e a partir disso aí, num dia depois, podem olhar lá, foi que eles disponibilizaram esse EIA-RIMA. Falaram lá na cara, não, tá tudo disponibilizado, mais uma mentira, só disponibilizaram no outro dia, tem lá a data. Hein? Que iam disponibilizar, mas lá eles afirmaram que estava disponibilizado, que o Renato estaria enganado. Essa foi a primeira coisa, tem lá nos vídeos comprovando essa história. Então a gente começou a revirar tudo. Quando teve acesso ao EIA-RIMA, foi que a gente começou, o EIA-RIMA, para quem não sabe, é um estudo de impacto ambiental, é o balizador, ele é um instrumento para ser dado a licença, que é feito todo um estudo. Então um dos primeiros furos que a gente percebeu, e não são poucos, tem outros ainda, é de que não havia o estudo arqueológico conforme a lei preconiza, a obrigatoriedade do IPHAN fazer a prospecção arqueológica. E daí... Isso, aí daí o que ocorreu? Estou tentando fazer um contexto para dizer que somente a gente mexendo foi que essa caixa preta começou a ver os furos. Paralelamente a isso, a gente começou a se articular, fizemos a primeira reunião juntamente com o Comitê da Copa, e lá tiramos algumas conversas mesmo. E esse movimento só vem crescendo, e pessoas de várias áreas estão agindo. Então a gente já fez o grande encontro semana passada, hoje também vai ter o Ocupe Praia de Iracema com arte, Aquário não. E alguns desses inúmeros questionamentos que a gente está tendo aí, a gente tem que pesquisar, a gente tem que correr atrás, a gente tem que nos apresentar para a gente próprio contrapontos, né? A gente está sendo muito rigoroso nas informações, a gente só disponibiliza a informação quando está pautada na legislação, quando está pautada em dados reais. Isso tudo para afirmar que o aquário como um todo, ele envolve vários aspectos que são extremamente questionáveis. O processo de urbanização daquela praia, será que era essa a estética? O processo do entorno, a quantia de 250 milhões de reais, o processo de inexigibilidade, como é que uma empresa, o acordo com o banco, isso para mim é um dos pontos principais, é como é que esse acordo com o banco americano, esse banco americano obriga, o financiador americano obriga a contratação de obras por parte do mercado americano. E a nossa legislação, o que é que diz a respeito disso? Né? Aceita que essa inexigibilidade, porque o mercado americano só empresta o dinheiro se contratar o serviço americano. E a lei 8666, como é que diz a lei das licitações? Quer dizer, o processo internacional de licitação não houve. E esse processo de licitação internacional não vai haver porque a empresa americana só empresta, o banco americano só empresta se for uma empresa americana. Não sei se está dando para entender, que eu acho isso um dos pontos mais nebulosos. Está acabando de chegar aqui o Henrico. Nós estamos na nossa primeira transmissão, acho que seria bom ver o que é que o pessoal está comentando aí. Alguma coisa que até aconteceu. Né? Vou colocar aqui para... Senta aqui. Henrico chegou. Pode sentar aqui no nosso... Olá, olá. Olá. Bom, chegando já aí com... Vou tentar colocar assim, fica bonito com as plantas. Então vem pra cá. Vamos mudar aqui o cenário. O nosso cenário é bem natural. De quem é essa câmerazinha? Então Muito ótimo. do Júlia. E as tecnologias.
Deixa só enquanto Tem você que ser mais alto, chega né? aí, se apresenta. Não, pode não. Basta virar. Ah, É só. pronto. A gente Mas- quer mostrar a natureza. Isso aqui tá muito apertado aqui, porque é... Vai mais pra cá, então. Não, aqui pode vir um pouco mais pra trás. Tá ótimo. Eita, começou. Ó, o pessoal aqui tá André, vai dar comentando. volta, aí. Vamos ver o que o pessoal tá comentando, depois passa pro Henrique, que é Claro, bom que até que ele... claro. que É bom a ele- gente até comentar o comentário das pessoas, É. né? Assim, pra Falando, ser o mais Lucas dinâmico. tá falando que tá ótimo a imagem e o som. A Ana Karine falou que vai estar divulgando, que a imagem e o som estão legais. Júlia Lopes também que vai fazer a divulgação. A Gislaine Macedo está acompanhando, está dizendo que está muito legal. O Lucas está ajudando a divulgar. A Regi Negro também está divulgando a semana e fala que com a nossa mídia é mais gostoso. A Gislaine fala, falta também o projeto científico, hein? Que só rolou por conta da nossa É verdade, pressão, né? assim, né? Esse projeto científico que o Labomar tem comentado recentemente, assim, eu acho que consequência da nossa pressão. E é bom que todo mundo esteja atento de que ele não existia antes, né? E isso ficou muito claro na participação da professora da UFC também, lá no Labomar, na participação dela no grande debate promovido lá pelo Rui Lima, com a presença do Renato Roseno. Assim. Esse projeto, naquele momento, que isso é há muito poucos dias, ainda não existia. Né? Pelo menos não era do conhecimento das professoras, assim, né? De outros professores. Se é de conhecimento do Luiz Parente, é bom que a gente depois converse sobre isso, esse centralismo, assim, porque só o Luiz Parente responde pelo Labomar. E fala em nome, E fala em nome da UFC, né? A chancela da UFC. A gente gostaria até de ouvir professores de outras áreas, da geografia, da geologia, da história, enfim, assim, a UFC deve ter outros posicionamentos a respeito desse projeto. E é importantíssimo que esse projeto seja detalhado, assim, que nos apresentem com detalhes, assim, né? Não se trata de vida marinha, se a gente não sabe nem que espécies vai estar presente, que espécies vão estar presentes nesse aquário, né? E de como é que vai ser enfim, a relação específica do Labomar com o projeto. É bom que a gente volte a chamar a atenção de que o projeto arquitetônico deveria estar a serviço de um projeto científico e não o contrário. Né, isso não aconteceu, assim, o que a gente tem, assim, o que primeiro foi divulgado para a sociedade e o que primeiro foi apresentado para a sociedade foi um projeto arquitetônico, nem detalhes tinha, era uma grande maquete eletrônica e uma maquete física também que andou em exposição por shoppings, lá pelo Dragão do Mar, etc. E que a gente entende que o caminho é o contrário, assim, a gente tem que discutir primeiro enfim, além de todas as outras questões que a gente já colocou, mas nessa relação com a UFC, primeiro um projeto científico, em seguida um projeto arquitetônico que atenda aos interesses desse projeto científico. Isso é o que é feito no aquário do mundo inteiro. Aqui começou o inverso. Eles estão correndo atrás dessa parceria essa semana porque nós cobramos. Exatamente. Bom, isso é uma questão séria mesmo, assim, que a gente deve continuar levantando o debate para que seja esclarecida. Assim, eu estou chegando agora, eu não sei exatamente o que é que já foi conversado. Você falou muito da parte jurídica, acho que era legal falar mais do movimento. Que a gente tem, assim, fala aí, senta aí, fala aí. Vem pra cá, Regi. Senta aí, Regi. A questão mais positiva mesmo. Tá. Assim, fala do movimento e o que vai estar acontecendo. É bom até a gente hoje. usar outra palavra que não seja revitalização, porque a região tem vida. Muita assim, vida. Não tem vida morta, não. Ela tem muita vida. Bastou um calçadão ali para as pessoas voltarem a andar lá, frequentar. Para outras pessoas que não estavam usando, né? Porque assim, o Eduardo Rocha, eu acho que em algum momento pode participar aqui da nossa programação e falar mais sobre isso. Assim, ele agora está em Salvador e não pôde estar aqui. Mas ele já realizou um mestrado sobre a região ali da PI e está realizando um doutorado, assim, né? Continua estudando a região e podia falar sobre a gente, sobre isso com a gente aqui. Mas assim, o Eduardo já levanta essa questão há algum tempo, assim, né? Essa ideia de projetos de revitalização, assim, ignora que a área sempre teve em uso, assim, né? Assim, quem deixou de usar foi uma parcela da população, assim, houve uma espécie de substituição do uso, né?